E aí, pessoal, beleza? Eu nunca imaginei que esse dia fosse chegar, mas acabou chegando. Eu vou ter aqui que fazer alguns comentários sobre o Dragon Quest XI, que é um jogo que eu achei que eu ia gostar muito dele, que eu ia viciar, mas não foi bem o que aconteceu. Eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. Eu sempre fui um grande fã de JRPGs, né, dos japoneses, dos RPGs japoneses, e o Dragon Quest era um jogo que eu nunca tinha jogado antes. Pra quem é das antigas aí, ou quem acompanha a história dos games, sabe perfeitamente que antigamente, quando a Square e a Enix eram empresas distintas, o Final Fantasy era da Square e o Dragon Quest era da Enix. E tinha uma rivalidade enorme entre as duas, né? Até que as empresas se fundiram e os jogos acabaram passando a ser dela própria, de uma só. Então, Final Fantasy eu já joguei bastante, né? Eu joguei o primeiro que eu joguei foi o Final Fantasy Mystic Quest, que é um título meio que à parte, né, do que foi feito exclusivamente para o Ocidente, para o Super Nintendo. Eu gostei bastante dele, como todo Final Fantasy, ele tem uma ótima trilha sonora, tem a história é bem simples, né? Mas como ele era para ser um jogo mais simples mesmo e atrair um público americano, é compreensível ser desse jeito. Aí depois dele eu comecei a jogar, foi o 2, o 6 e depois aí eu dei um pulo pro 13, lá pro meu Xbox 360, o anterior. Gostei muito do Final Fantasy XIII, apesar de que no início eu não gostei muito. Mas depois eu fui jogando ele e tal, fui gostando demais aí dele, eu gostei da... A história é confusa, reconheço, mas eu achei o sistema de combate dele bem interessante. E aí, né, com esse mais, fora outros RPGs japoneses que eu joguei também, aí eu gosto muito, é o meu sistema preferido, é o meu tipo de jogo preferido, meu gênero preferido. Então eu tive quase certeza quando eu comprei esse Dragon Quest XI, até pelas infos, né, pelas reviews que eu vi dele, pelas análises, praticamente todo mundo elogiando, mas eu senti um grande problema no jogo. Eu acho que talvez seja um pouco de mesmice do sistema de combate em turnos, que eu adoro particularmente, porém para esse combate ser bom, ele tem que ter algum diferencial. E não foi o que eu vi em Dragon Quest XI. É um sistema de combate bem simples, né? Você bate, espera, usa item e tal. Tem aquele sistema lá de Pep Power, né? Que você fica meio que vira o Super Saiyajin. E um detalhe que o Akira Toriyama trabalhou nesse jogo também, fazendo os personagens, né? Desenhando os personagens. Akira Toriyama, que é o mesmo que criou o Dragon Ball, daí que veio talvez a semelhança com o Super Saiyajin. E eu achei que faltou uma coisinha a mais no combate desse jogo. Não me prendeu. A história do jogo também. Eu não lembro exatamente aonde eu parei, mas eu já devo ter umas 20 horas de jogo ou mais. A história do jogo no início estava legal, mas depois foi passando assim. Não tá me prendendo tanto desse jeito, não. Achei também que os personagens até são bons, mas não o suficiente para me prender. Eu acho que tinha um grande espaço aí para ser melhor. Uma coisa semelhante aconteceu, assim, não semelhante, mas um outro também, porém, aconteceu com Persona 5, que é um jogo que eu gosto, sem dúvida o jogo é bom. Porém, no Persona 5 Royal, eu até joguei o anterior, mas não cheguei a fechar. Aí lançou o Royal, eu falei, não, vou comprar o Royal e jogar direto. Aí eu joguei o Royal e tal, só que depois de mais ou menos umas 80 horas de jogo, eu comecei a achar o jogo um pouco maçante e repetitivo e parei. Mas aí eu já parei sabendo que depois eu voltaria, né? Eu só tava meio que fazendo um detox dele pra poder dar uma renovada na vontade de jogar. Aí depois, né, depois dessas 80 horas, eu tava acho que no penúltimo castelo, no penúltimo dungeon, vamos dizer. Aí depois, né, de um tempo, de alguns meses, eu voltei a jogar e fechei, e beleza, o jogo é ótimo, e é isso aí. E também tem o Yakuza Like a Dragon, que eu tô quase com o mesmo esquema do Persona 5. Joguei, eu gosto do jogo, o jogo tem uma história boa e tal. Eu acho que eu tô no capítulo 15 ou 14, mas eu tô bem na reta final do jogo. Igual aconteceu com Persona 5, que eu tava no penúltimo castelo. Aí eu tô achando, eu comecei a achar um pouco repetitivo e tal, aí eu vou dar uma desintoxicada dele e depois volto. Mas a decepção com Dragon Quest XI, cara, eu realmente não esperava, viu? Não esperava mesmo. Um grande exemplo de RPG japonês com combate turno pra mim que é excelente é o Trails of Cold Steel. Tanto que eu até postei aqui o início, né, a primeira hora do primeiro jogo, pra quem quiser só dar uma conferida. Inclusive, anteontem, nessa última promoção aí da PS Store, né, do PlayStation,
eu comprei o Trails of Cold Steel 4, que aí finalmente eu vou finalizar. E já comecei a jogar, o jogo é ótimo, aquele sistema de combate gostoso, cara, que eu não enjoo. E depois desse devo jogar o Trails from Zero, que lançou, né, fez um remake recentemente pro PS4. E tô louco pra jogar o Trails into Reverie e também o Kuro no Kiseki, que provavelmente é Trails in the Dark que vai ser traduzido. Porém, esses aí estão sem data de lançamento, infelizmente. Só o Trails into Reverie que deve sair no meio do ano que vem. Já os outros dois ninguém sabe, mas que um dia vai sair, vai, né? Se eu soubesse japonês eu até poderia jogar, mas como não é o caso, meu japonês é meio enferrujado, né? Eu vou ter que esperar, infelizmente, não vejo a hora de jogar. Mas então é isso aí, galera. Até só fazendo aí meio que um desabafo. E quem sabe um dia eu não volto a jogar o Dragon Quest, né? Mas por enquanto não vai ser o que eu vou fazer. É isso aí, galera. Falou e até mais.